A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Passaram bem a semana, queridos? Nós também passamos com Jesus, passamos muito bem. Então vamos orar, amados. Poderoso Deus, nós te louvamos e bendizemos ao teu nome. Nós declaramos que tu és o Senhor das nossas vidas, que nós não servimos a nenhum outro e não nos sujeitamos a nenhum outro dito Deus. Porque só o Senhor é Deus e toda a terra e o universo são sujeitos ao seu nome. Senhor, eu peço em primeiro lugar, nós te pedimos perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido contra ti. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados e lava-nos com o teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, eu peço a presença dos teus arcanjos e anjos aqui nesta casa, na casa dos nossos vizinhos, nossos irmãos em Cristo. Senhor, tu conhece o desejo do coração de cada pessoa, daqueles que estão assistindo, daqueles que ainda vão assistir. Senhor, nós te pedimos nesta noite, Senhor, escreve, anota as petições mais profundas, Senhor, dos teus filhos, em nome de Jesus, Senhor. Aqueles que estão enfermos, que eles sejam curados. Senhor, abençoa, Senhor, os médicos, abençoa os enfermeiros, abençoa todos aqueles que estão, Senhor, na linha de frente para cuidar daqueles que estão contaminados com este Covid-19, Senhor. Senhor, que o sistema imunológico do teu povo seja totalmente restaurado em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo convença todo o povo do pecado, da justiça e do juízo de Deus em nome de Jesus. Que os teus arcanjos sitiem o Brasil, todos os estados brasileiros, as capitais, os municípios, os distritos, os bairros, as vilas, favelas, Senhor, a zona rural, que seja varrido com o exército do Deus vivo, Senhor. Faz o mesmo, Senhor, na casa dos teus filhos, na América do Sul, na América Central, na América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Oceania, na Austrália, na África, na Ásia Maior e na Ásia Menor e em toda a Europa, Senhor. Que haja um derramar e um transbordar do teu Espírito Santo. Senhor, eu peço que tu esteja derramando sobre a vida dos teus filhos a unção de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir pastores. Não, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja gravada nas tábuas do nosso coração para não pecarmos contra ti, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão nas suas casas, abençoa aqueles que estão nos hospitais, abençoa, Senhor, todo o espírito de medo, Senhor, bata em retirada em nome de Jesus. Todo espírito contrário, vai que os outros já foram para o abismo, em nome de Jesus. Senhor, dá-nos o entendimento, o discernimento e a revelação da tua santa palavra. Em nome de Jesus, nós queremos agora, Senhor, te louvar de todo o nosso coração, te louvar, Senhor, te agradecendo por tudo que tu tens feito nas nossas vidas, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Queremos te louvar, Senhor, porque no meio desse caos, o Senhor é luz no nosso coração, o Senhor é a luz, é a candeia que ilumina os nossos passos, o Senhor é aquele que nos conduz a pastos verdejantes, o Senhor é a fonte de água viva que sacia a nossa sede de vida, sede de alegria, sede, Senhor, de conhecimento da tua palavra. Senhor, tu estás ouvindo o clamor do teu povo, os teus ouvidos não estão tapados para ouvir, Senhor. E
E o clamor do teu povo, Senhor, sobe como aroma suave aos teus ouvidos. Então nós precisamos clamar cada dia mais e dizer: Senhor, tem misericórdia do teu povo. Senhor, derrama do teu Santo Espírito. Senhor, vivifica aqueles que estão, Senhor, sem força, desanimado. Levanta o caído, Senhor. Ressuscita aquele que está morto, porque muitas vezes estão vivos, mas andam como mortos, Senhor. Ou pensam que estão vivos, mas espiritualmente estão mortos, Senhor. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, o de Nazaré. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Então vamos louvar ao Senhor. Não importa o tamanho da tua dificuldade, importa que você louve ao Senhor. Que quanto mais você louvar ao Senhor no meio da angústia, da tribulação, menos tempo dura tudo isso. Porque o louvor, glorificar o nome do Senhor, te fortalece e enfraquece aquilo ou aquele que tem te oprimido. Amém? Então vamos louvar ao Senhor. A água viva está sendo servida, diz o Senhor. E há muitos que necessitam desta água viva. Enquanto isso, amados, vai, compartilha que no mínimo 3 pessoas que o Senhor colocar no teu coração. Senhor, eu apresento todas essas pessoas, Senhor, que os teus filhos estão agora compartilhando, Senhor. Que o fogo e o resplendor da tua glória, o derramar e o transbordar do teu Santo Espírito chegue até essas pessoas. E todas as cadeias caiam por terra em nome de Jesus. Toda a opressão caia por terra em nome de Jesus. Que haja cura, sinais, prodígios e maravilhas em teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Resti balasta lamaye karalarastori alaramas. Eu estou aqui, estou aí na tua casa, estou do teu lado. Crê somente e agradeça. Restimasti alabasturi andaramas, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio de vós. Oh Senhor, sopra o sopro de vida, Senhor, vivifica a tua noiva, Senhor. Que o teu Espírito Santo convença, Senhor, do pecado, do juízo e do pecado, da justiça e do juízo de Deus, todos aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, 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 queridos. O Senhor me mostrava que muitos de nós tínhamos alguém que estava precisando ser vivificado. Por isso que eu pedi para cada um mandar ao menos para 3 pessoas. Enquanto estávamos aqui louvando, eu enviei para mais algumas pessoas do meu WhatsApp. Então, amados, que sejamos todos vivificados pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, então. Como se diz, em tempos de dias maus, o Senhor tem sido o nosso sol, o sol de justiça, o sol da nossa justiça, não é verdade? Ele tem sido a coluna de fogo que ilumina as trevas. Ele tem sido o resplendor da glória dele que protege os seus filhos, as suas casas, em nome de Jesus.
Queridos, abram lá em Gálatas 2, versículo 16. Aqui fala pela fé. Eu vi que alguns têm falado, que têm pedido, Senhor, me dá fé. Eu preciso de fé. Quando a gente pede fé, nós vamos passar por alguma situação para colocar em prática a fé. Então, se não existe enfermidade, como é que você vai saber que é possível orar e as pessoas serem curadas? Se não faltar gasolina, como é que você vai saber que é possível orar e que ela se multiplique? Porque todas as coisas, o Senhor nos deu toda a autoridade, nos foi dada na terra no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda sobre tudo. Amém? Então vamos começar a colocar em prática, queridos. Tem muitas pessoas que estão acometidas com esse vírus, né? Essa semana ainda eu falei, tenho falado, eu já perdi a conta de quantas pessoas eu tenho orado, né? Mas não esqueçam, o melhor remédio é prestar atenção quando começam os sintomas, ir ao médico, fazer o que precisa ser feito, e antes de ir ao médico dizer, Senhor, coloca o teu querer, abençoa o médico que vai me consultar, e que ele seja inspirado por ti, Senhor. Peço também, Senhor, a primeira coisa, as pessoas recebem isso, qualquer sintoma de gripe, as pessoas já se entristecem. Estou com Covid, vou morrer. Será? Então, amados, você diz, glória a Deus, porque é mais uma oportunidade da promessa de Deus na minha vida se cumprir, o Senhor ser vivificado, porque se você morrer, você está com Cristo, glória a Deus, né? Morrer aqui na terra, porque, como se diz, crente não morre, é transferido e promovido em glória, porque, amados, o nosso tempo terreno é curto, mas o tempo sobrenatural, o tempo eterno, a eternidade, ela não tem fim. Então, nós viveremos de eternidade a eternidade a eternidade. Como eu lembro quando o pastor João Carlos nos falou que uma eternidade durava 7 eternidades. Imagina, a cada 7.000 eternidades, não tem fim. Elas não têm fim. Como? 7.000 anos, né? Imagina, não tem fim, glória a Deus. Glória a Deus, porque o nosso tempo aqui na terra de tribulação, de provação, ele é curto. Já pensou? Ainda bem, porque senão ia ser muito difícil, né? Muito difícil. É Gálatas 2, versículo 16, neste momento. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Como diz a última música que foi cantada aqui, né? O que ela disse? Que a terra estremeceu, não é verdade? Jesus morreu na cruz do Calvário, a terra estremeceu, os sepulcros se abriram e ele ressuscitou. Não duvide, eu tenho falado contigo, eu tenho me manifestado dentro do teu coração. Por que duvidas? Você é meu, você é minha. Versículo 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim e por ti, por todos nós, por todos os moradores deste planeta, desde o primeiro até o último que vai habitar aqui neste planeta, queridos. A obra da cruz foi, será e sempre é
perfeita, imutável. Passa os céus, passa a terra, mas a palavra do Senhor ela não passará, ela irá se cumprir. E em Cristo Jesus ela se cumpre todos os dias. Assim como o sol nasce para os justos e para os justos se beneficiam e os injustos também. Os bons, os maus, os animais, tudo. Então, queridos, Deus é Deus. Com crise econômica, com crise política, com crise sanitária, Deus é Deus. Ele sempre está em perfeita paz. O homem, pela sua desobediência, tem colhido situações, tem colhido muitas vezes, o planeta tem sido disciplinado pelas muitas e muitas besteiras que fizemos aqui neste planeta, amados. Muitas, em todos os sentidos. Então, eu vou ler novamente aqui o 20. Já estou crucificado, você repete aí. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, não faço mais a minha vontade, não mais os meus desejos, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim e por ti, sendo nós quem somos, queridos. Não é verdade? Então, a obra da cruz não tem como voltar atrás. Então você precisa ler, precisamos declarar, Senhor, está escrito aqui, ó. Eu te peço então, Senhor, vivifica-me. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que cada dia mais a tua palavra venha a ser gravada nas tábuas do meu coração. Que a minha alegria seja te louvar. Que a minha alegria, se eu estou triste, que eu venha ler a tua palavra, que ela me alimenta se eu tenho fome. Ela sacia a minha sede quando eu tenho sede. Quando a gente está angustiado, tudo vai embora, amados. Podem dizer o que quiser. Eu li, quando eu não tinha o Senhor, participei de tudo que você possa imaginar e não havia nada que saciava a minha sede. Não havia nada que matasse a minha fome de justiça, a minha fome de saber, a minha fome de respostas. Nada. Nenhuma seita que eu participei, nada, queridos. Mas quando há palavra viva, o Deus vivo, através do Espírito Santo que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo de Deus, aquela cegueira que havia, aquelas vendas dos meus olhos, aquela catarata espiritual foi queimada e aquilo caiu e os meus olhos se abriram, porque o Espírito Santo me convenceu e te convenceu. E ele também convence aos nossos queridos, aqueles que ainda não estão com o Senhor. E amados, vocês querem melhor momento agora para que o povo, que o mundo está em grande angústia para orar? Para orar? Não importa quem seja, cristão, não cristão, pagão, não importa. Nós vivemos num país livre, graças a Deus, que cada um pode seguir o que quiser. Mas você pode orar. Você pode dizer, posso orar por ti? Olha, a gente tem orado, você gostaria que eu pedisse oração pelo seu familiar? Nós vamos orar. Amém? Porque pela oração, quando nós oramos, se amontou as brasas vivas do altar do Senhor, da palavra de Deus na cabeça daqueles a qual precisam de oração. E Deus é Deus, amados. Deus é Deus. Não se esqueçam disso. Com emprego, sem emprego, com benefício, sem benefício, Deus é Deus. E toda a autoridade te foi dada, me foi dada, nos foi dada, no nome daquele que vive e reina para sempre, de eternidade a eternidade, a eternidade e a eternidade. E vai. Amém? Então, queridos, agora nós vamos ler
Gálatas 3. Vinte dois em diante. Gálatas 3, versículo 22 em diante. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, aos cristãos, a todo aquele que invocar o nome do Senhor, a todo aquele que crer em Jesus Cristo. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio. O que é um aio? Quando existe um casamento, às vezes tem um aio, às vezes tem uma dama de honra, às vezes tem os dois, né? E o aio, pelo menos quando eu lembro, que o aio, um menininho, né, vai levando na frente, normalmente bem bonitinho, todo bem vestido, levando o quê? Na frente da noiva? As alianças. Então, e ele sempre vai conduzindo a noiva. É muito interessante isso, né? Porque ele não vai, às vezes até vai sozinho, mas na sua maioria, o aio vai à frente e a noiva vai atrás. E é muito engraçado que muitas vezes os aio, as damas de honra, tiram toda a atenção porque fazem algumas, como se diz, criancices, né? Coisas fofas. Então, queridos, continuando. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos cristãos. Amém? Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. E eu sempre dou o meu exemplo. Eu lia tudo que vocês possam imaginar, de tudo que é seita, de tudo que é coisa, e nada, não servia para nada, não modificava nada, não transformava nada, pelo contrário, cada vez piorava. E por quê? Porque o entendimento pela fé em Jesus Cristo estava cerrado. Quando o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo de Deus, caiu os tampões dos ouvidos da incredulidade, caiu as cataratas espirituais, né? E o coração de pedra foi quebrado. E o Senhor coloca um coração novo de carne. Amém? E uma partícula do Espírito Santo de Deus vem e o habitar em nós. E aí começa o processo. É como uma plantinha, amados. É como uma semente. A nossa oração por alguém é como uma semente. Você manda as melhores sementes, né? E precisa ser regado diariamente com a oração. À medida que nós vamos orando por aquele irmão, por aquela irmã, por aquele parente, aquela sementinha, às vezes ela está dura, né? Mas é a melhor semente, você escolheu a melhor semente. A tua oração vai irrigando ela. E aquela sementinha vai inchando, até que se rompe aquela carapaça que segura como se diz, o germe que está lá dentro daquela sementinha aí, começa a brotar. E, amados, quando começa a brotar, ela é muito sensível. Então, ela precisa ser cuidada. Nós temos que aumentar a oração por aqueles, para que ela vá crescendo. Aquelas folhinhas vão como se diz, nascendo uma após outra e vai crescendo e se fortalecendo até o dia de começar a dar frutos. Assim como nós hoje damos frutos. E de preferência que sejam frutos que permaneçam. Amém? Glória a Deus, queridos. Continuando. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia lá desde o início, pediram para mim começar a ler o Novo Testamento, mas eu pensei, como é que eu vou ler o fim se eu não entendi o início?
né? Mas a gente precisa ler, eu sempre digo, leia Gênesis, conheça primeiro Jesus. Leia Mateus e comece depois a ler a Gênesis e aí continua o Novo Testamento e vai lendo os dois. Mas quando eu cheguei naquela parte lá das bênçãos e das maldições, eu fiquei estarrecida. Eu pensei, meu Deus, como é que eu ainda estou viva? Como é que os meus amigos ainda estão vivos? Como é que o mundo ainda está em pé? Era engraçado, porque eu fiquei impressionada, porque o que me fez, o que comprovou o quanto eu era pecadora foi a lei, foi o conhecimento da lei. Mas o que me transformou foi quando o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça, do juízo de Deus e pela fé que eu criei no Filho do Deus vivo, na obra da cruz, isso fez a diferença, amados. Toda a diferença. Me pega um negócio para mim me secar. Então, queridos, eu estou com muito calor, porque tem um fogo do Espírito aqui, um fogo, como se diz, que também está aí, em nome de Jesus. Então, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Porque todos somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Você pode dizer aí? Somos todos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Olha, amados, o mundo muitas vezes, eu estou falando de mim, tá, queridos? Se serve a imagens, se acredita em energias, em árvores, em duendes, em tantos deuses que na realidade não são deuses, né? São pequenos seres desprovidos da graça de Deus, pequenos ou alguns seres que foram expulsos junto com Satanás e o diabo. 1/3 desses anjos foram expulsos dos céus, todos os universos foram expulsos. E aqui se apresentam muitas vezes como santos,
como deuses, na verdade, como entidades, como mestres, quando que só há um. Porque o pai deles é o enganador. Né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele é o enganador. Primeiro ele engana, rouba, mata e destrói. Então, queridos, nós somos em Cristo Jesus, pela fé, filhos de Deus. Glória a Deus. Mas agora, continuando no 8. Mas quando não conheceis a Deus, servieis ao que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus. Ai, que coisa mais linda isso, amados. Todo mundo sabe que Deus existe. Todo mundo diz, Deus é um cara lá do céu, é um cara ocupado. Muitos falam assim, né? Deus é Deus, né? Mas ele não se importa com os homens. Você já deve ter ouvido muito isso. Mas olha o que diz, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus. Que tremendo isso. Você é conhecido de Deus, querido. Diz aí, eu sou conhecida de Deus. Eu sou conhecido de Deus. Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Amados, vira e mexe, acontece isso. As pessoas dão uma esfriada na sua vida espiritual, não porque Deus quis botar elas na geladeira, botou para refrescar um pouco, não. Mas por seus desejos, tipo assim, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Lá pela Santa diz, agora Senhor, dá um tempinho, que agora eu quero viver um pouco. Tu espera um pouquinho aí. Eu quero eu fazer a minha vontade. Não é verdade, queridos? Então é aí quando as pessoas esfriam. Amados, não se esfriem. Não olhem para o homem, olhem para Jesus, o consumador da nossa fé. Jesus, não que os homens as mulheres, aqueles que se dizem cristãos, têm a obrigação de serem imitadores de Cristo. Obrigação, dever, não usar de desculpa, mas o homem é falho. Tá, a gente sabe, Deus sabe. Mas eu tenho a obrigação de cada dia ser melhor, de ser cada dia me corrigir mais e mais, de seguir a Cristo, para que não mais a minha face apareça, mas a face de Cristo apareça em mim. Porque as atitudes minhas, elas não se sobressaem mais do que das atitudes de Cristo em mim, em ti, em nós. Amém, queridos? Então, guardam dias e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Aqui Paulo está pensando assim, está lamentando aos Gálatas que ele tinha ganhado para Cristo, eram cheios do Espírito Santo, de repente estavam voltando às velhas práticas do judaísmo, outros como se diz, do esoterismo, né? Ao paganismo, estavam voltando. E isso não é diferente de hoje, muitos têm acontecido. De repente, algumas práticas anticristãs estão sendo justificadas. Não, mas eu oro e abençoo em nome de Jesus, está pronto. Não é bem assim, né, queridos? Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes nem desprezaste isto, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Olha que tremendo, amados. Que todos vocês que estão assistindo e que ainda vão assistir, sejam recebidos como anjos de Deus na vida das pessoas. Olha que tremendo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança?
Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e vos daríeis. Diz, se possível arrancar os olhos, davam para aquele que não tinha olhos. Fiz-me acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade? Amados, como tem pessoas que precisam têm necessidade de ser enganadas, gostam de ser enganadas. Eu fico estarrecida com isso. Porque, olha, no mundo eu era enganada. Quando eu não conhecia a verdade, não conhecia o manual do fabricante, daquele que me fez, daquele que te fez. Quando nós não conhecemos o manual do fabricante, a gente só se dá mal. Então, tem pessoas, amados, que precisam ser confrontadas. Aí elas passam por tribulações, por um monte de coisa que se repetem nas suas vidas. Aí tu pergunta, tá, mas você já fez isso? Ai, não, eu já fiz isso. Não, não, isso aí para mim não funciona. E aí vai, e repetem, e repetem. Por acaso o sangue de Jesus é sangue de animal? O sangue do Filho do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra e de todos os universos, é por acaso mais poderoso do que a tua tristeza, o teu desânimo, a tua enfermidade? Não. Então, queridos, nós às vezes o pastor vai lá, chama atenção. E muitas vezes acontece uma coisa muito engraçada. Às vezes o Senhor está te ministrando algo. E aí vem alguém com um problema. Você aconselha. Aí daqui a pouco vem outro com o mesmo problema. Com um problema com um pouquinho diferente, mas com o causador desse problema sendo o mesmo. E aí dá uma coincidência de vários. Aí o que o pastor pensa? Vou tratar desse assunto, vou pregar sobre isso no culto, porque tem muitas pessoas com este problema. Então, a igreja está sendo atacada por esse tipo de inimigo. E muitos dizem assim, o pastor foi lá me expor, pegou as coisas que eu falei e foi lá pregar lá no púlpito. Só que, normalmente, isso é uma repetição. Então, o bom pastor cuida das ovelhas de Cristo. Então, amados, e muitas vezes, eu sei por mim, que às vezes, amados, eu fico assustado, que eu recebi, esses tempos, tantos pedidos de oração por uma única coisa. O problema era o mesmo. O bicho que estava causando isso era o mesmo. O engano era o mesmo. O sofrimento era o mesmo, mas a consequência, amados, elas são terríveis. E as consequências de todo pecado, de tudo que é feito fora da palavra de Deus, nós nos arrependemos, pedimos perdão, está perdoado. Mas a consequência vem. As consequências dos nossos atos, elas não são anuladas porque você pediu perdão. O teu pecado é perdoado, mas tudo tem consequências. Se eu não pago uma conta, eu tenho a consequência de ficar com a dívida e ainda tenho que pagar os juros, as correção monetária, e se for, por exemplo, coisas, rede elétrica, de água, essas coisas, esse tipo, às vezes até nos cortam, não é verdade? Então, amados, não fique brabo, não fique chateado com aqueles que te chamam a atenção. Porque quem te chama a atenção tem compromisso contigo. Eu sempre digo, se você não ora e não jejua por mim, você não tem autoridade para me chamar a atenção de nada. Mas, se você ora por mim, jejua por mim, você pode me falar. O que vai acontecer? Eu posso, muitas vezes, eu estou falando em todos nós, não está vendo isso, porque está debaixo de uma tribulação, de uma, como é que se diz, de uma guerra e tem muita poeira, você não consegue enxergar. Mas você é filho de Deus, então você vai fazer o quê? Diz, eu vou orar, vou jejuar e o Senhor vai me mostrar. E normalmente, enquanto você ora e jejua, essa tribulação toda, esse ataque vai embora. Vai embora, queridos. Porque Deus é Deus poderoso. Versículo 18 diz assim: é bom ser zeloso, mas sempre do bem,
mas sempre do bem e não somente quando estou presente convosco. Aqui Paulo estava dizendo, vocês sejam zelosos, não apenas quando eu estou no meio de vocês, mas quando eu não estiver, quando não estou com vocês. E é muito impressionante isso, né? Nós temos que ser cristão todos os dias, não apenas na sexta, na quarta, ou todos os dias. Amém? Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Realmente, amados, glória a Deus por isso, porque até Cristo ser formado no nosso caráter, nós necessitamos de oração, e necessitamos de intercessão, de oração de guerra, necessitamos de jejum e transformação. Não adianta eu receber oração, intercessão, jejum de outros se eu não faço a minha parte e se eu não jogo fora a imundície que havia no meu coração ou as práticas erradas que havia na minha vida, na minha casa, em tudo, amados. Precisamos limpar a casa, o corpo, o templo do Espírito Santo, em todos os sentidos. E eu vou dizer uma coisa, começa pelo coração, a mente, porque é interessante, porque o inimigo lança pensamentos na primeira pessoa. Você pensa que é você que está pensando, mas aquilo vem de fora. Vem de fora. Aquela sugestão ruim. E o teu cérebro, muitas vezes, começa a justificar. Porque a mente adora uma justificação. Começa a justificar, quando tu vê, tu já está até convencido. A tua mente já te convenceu que aquilo não é tão ruim assim. Aí desceu para o coração. Desceu para o coração, a porta foi aberta para a iniquidade, para o pecado, para as coisas erradas, e tem consequências. Eu vou orar por ele. Como é que é o nome dele mesmo? Joelso. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora pelo Joelso. Senhor, eu amarro o espírito de morte em nome de Jesus e peço que o fogo do teu Espírito Santo, Senhor, passe nas suas narinas, Senhor, no seu pulmão, na pleura, nos brônquios, nos bronquíolos, nos alvéolos, que seja vivificado o sopro do teu Santo Espírito nas suas narinas, que ele seja vivificado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Cobre-o com o teu sangue, Jesus, que a sua medula produza sangue em excelência, em nome de Jesus. Nós amarramos o espírito de medo, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, coloca teus anjos médicos, Senhor, para recebê-lo e para fazer o que necessita ser feito do melhor e do melhor. Senhor, que todos os seus pecados sejam perdoados, sejam cobertos pelo sangue de Jesus, e nós o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Continuando. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É verdade, amados. Às vezes a gente ora, daqui a pouco a pessoa vai lá e parece que retrocedeu. A gente precisa continuar orando. E eu vou dizer para vocês que todos os dias, pela manhã, às 5h15 da manhã, eu acordo, eu oro por todos, né? Oro por todos. Eu sempre digo, Senhor, por aqueles que assistem, todos que estão no meu WhatsApp, no WhatsApp dos nossos irmãos, aqueles que assistem os cultos nas sextas-feiras, todos os seus familiares, nos 4 cantos deste planeta, que haja, Senhor, cura, sinais, prodígios e maravilhas em teu nome, Senhor, e que sejam vivificados em nome de Jesus. Amém, amados? Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque eu estou perplexo a vosso respeito. No 19, desculpe, eu pulei. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque eu estou perplexo ao vosso respeito. Então não se esqueçam, aquele que foi abandonado, que quando você veio para Cristo, você abandonou o mundo, abandonou o príncipe deste mundo, abandonou o diabo, Satanás e todas as hostes da maldade. Mas ele nunca desistiu de ti. Não se esqueça disso.
Porque está escrito que o nosso inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como se fosse um leão. Mas fique firme, amados. Fique firmes no Senhor. Sujeitai-vos a Deus para que o inimigo fuja de vós. Amém? Sujeitai-vos primeiro a Deus. E o inimigo baterá em retirada. Por quê? No meio da provação, eu declaro que Jesus é o meu Senhor. No meio da dor, eu declaro aleluia, glória a Deus, louvado seja teu nome, Senhor. Porque toda Covid-19, toda enfermidade, toda crise econômica, política, emocional, Jesus já levou sobre si na cruz do Calvário. E ele não mente. A palavra de Deus não mente. Experimenta orar por alguém no teu nome para ver se acontece alguma coisa. Não acontece nada. Ora no nome de Jesus, faz prova do Senhor, você vai ver. Amém? Abram agora, amados, em 1 Tessalonicense, capítulo 4. Capítulo 4. Aqui é uma exortação à santidade, ao amor fraterno e ao trabalho. Vamos ler. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. Porque 1 Tessalonicense, capítulo 4, versículo 1. Essa aqui é uma Bíblia mais antiga, tá, queridos? Então, nem sei qual é a versão. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane ao seu irmão em negócios, algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. É obrigação. Você tem a obrigação de se santificar todos os dias. O pensamento, a boca, o falar, o teu corpo, o teu pensamento, tudo, queridos. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, à caridade fraterna, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que, ainda nisto, continueis a progredir cada vez mais. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Ordem para trabalhar, viu? Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Para que andarmos honestamente. Mas o mais importante de tudo, amados, tudo que a gente já leu aqui, as palavras-chave. Aqui tem palavras-chave, não sei se vocês perceberam. Para progredir, faça isso. Para ser cheio do Espírito Santo, se santifique. E aí vai. Versículo 13. Acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Ô glória! Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. O que significa isso? Lembra que se nós não formos antes do arrebatamento, no arrebatamento o que vai acontecer? Os túmulos se abrirão e os ossos dos santos, né, vão se encontrar nos ares com a alma e o espírito que está no paraíso. Então é isso que diz aqui, ó. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dize-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Por quê? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus, queridos. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Outro sinal, vão falar muito de paz. A paz e segurança. Agora haverá alguma coisa no planeta que vão dizer: agora a paz. Não haverá mais guerras, a paz e segurança. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Isso, amados, às vezes as pessoas perdem a paciência, né? Perdem a paciência. Então eu sempre digo, se você não tem, peça amor. Ah, mas aquela pessoa é chata. Ah, Senhor, me enche do teu amor pelaquela pessoa. Senhor, uma vez eu disse assim, olha, às vezes é difícil amar determinada pessoa. E o meu amor natural é muito pouco. Então, Senhor, derrama do teu amor sobre aquela pessoa. Ah, tudo fica muito diferente, queridos. Você passa a enxergar como o Senhor enxerga aquela pessoa, você passa a se enxergar também como o Senhor te enxerga. E isso é maravilhoso, porque os olhos do Senhor são olhos de amor. Os olhos de Jesus são olhos de amor. Deus amou o mundo de
tal maneira que deu o seu único filho para morrer morte de cruz por ti e por mim. Amém? Não é pouca coisa não, queridos, é muita coisa. Então não esquecemos, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Haja o que houver, tenha a esperança da salvação. Amém? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros também, como também o fazeis. E honrem aqueles que têm estado à tua volta, aqueles que oram por ti, aqueles que têm te aconselhado, né? Porque isso agrada ao Senhor. Tenham grande estima e amor por causa da obra do Senhor. E tenham paz entre vós. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Lembra que nós temos que pagar o mal com o bem. Porque o bem, quando tu vai fazer para alguém que te fez mal, ele tem um efeito, é como um torpedo, é como uma bomba de amor que bate naquela pessoa porque ela sabe o que ela fez, mas bate nela e expulsa aquele mal que está nela, porque o amor, amados, é algo muito extraordinário. Agir com o outro com excelência, como se gostaria que fizesse contigo, a quem não te, vamos dizer, a quem não fez isso, é algo muito extraordinário para aquela pessoa que está recebendo. Ela está recebendo algo que ela não fez. E quem está fazendo recebe uma unção tripla de graça, de alegria, de amor, que é algo muito edificante, queridos. Teste isso para ver. Amém? Não esqueçam, vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha, gente, olha só, isso aqui nós tínhamos que, você vai lá, pega a sua Bíblia, depois pinta lá isso aqui. Isso aqui são mandamentos, não é mandamento de Cristo, aqui são orientações de Paulo, inspirada pelo Espírito Santo. Então, pague o mal com o bem, faça o bem para todos, regozijai-vos sempre, alegre-se sempre no Senhor. Orai sem cessar. Uma vez eu disse, eu sempre digo, não adianta você orar, eu posso orar até cair a língua, mas se a pessoa não mudar, não fazer parte dela, essa oração se perde. Então, amados, faça a tua parte, regozijai-vos no Senhor, alegre-se no Senhor, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E não extinguais o Espírito. Então, isso significa que que as pessoas começam abafando o Espírito, sufocando o Espírito, até que ele simplesmente sai. Então, não extinguais o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo o que é bom, retendo o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Fiel é o que vos chama,
o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com beijos santos. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Depois você pega lá, leia novamente, diz, Senhor, que essa palavra, Senhor, seja gravada nas tábuas do meu coração para não pecar contra ti, porque tudo que está na fonte, aqui guardado na nossa fonte, sobe para o nosso cérebro. Amém, amados? Então, que essa palavra seja vivificada. Eu estava aqui agora terminando de ler e o Espírito Santo me lembrou de algo. Está rodando na internet, eu pelo menos recebi umas 3, 4 vídeos de um irmão, né? De um pastor, de um irmão, onde que o Senhor revelou para ele que uma grande ceifa de pessoas aconteceria entre agora o final do mês, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Os cientistas, os infectologistas dizem que nós vamos finalizar o mês de março terrível, que será um mês terrível no sentido de morte. Não sei. 3.650 mortos. Meu Deus, 3.650 mortos hoje. Que essas pessoas, amados, tenham invocado o Senhor, amém? Então, por isso que eu digo, pega esses vídeos, os nossos aqui, encaminhe, porque a palavra do Senhor diz que pregue em tempo, fora de tempo, então não importa, mande, enquanto é dia, porque nós podemos trabalhar enquanto é dia, porque ainda o Senhor, o Espírito Santo ainda está no planeta, queridos. Depois não existe mais, não tem quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, amados, e eu lembrei, até um irmão perguntou, eu disse, olha, o que o Senhor me mostrou já há algum tempo é o espírito de morte andando em volta assim, ó, só olhando e se rindo de muitos crentes, se rindo das pessoas, porque era muito engraçado assim, eu olhei para aquilo, foi terrível. Eu estava inclusive no meu trabalho e eu chorei vendo aquilo. Por quê? Muitos não entendem, não compreendem, não têm Deus como seu Senhor, e aqueles que têm, muitos estão, como se dizia vulgarmente, viajando na maionese, né? Então, amados, nós precisamos nos alinhar. A mala está suja? Limpa a mala. Teu coração está sujo? Limpa ele. Porque tu não sabe o dia de amanhã, nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã ao Senhor pertence. E os meus dias e os teus dias, os nossos dias estão contados na mão do Senhor. Mas muitos têm atropelado, adiantado esse dia. Amém, amados? Então, eu lembro que o pastor sempre dizia, pelo sim, pelo não, se você não precisar sair de casa nesses dias, não saia. Fique em casa, ore. Mas se você tiver que sair, saia com toda a prevenção, até com um pouquinho de exagero, que a essas alturas o exagero não vai te fazer mal. Tu não vai morrer porque botou 2 máscaras, né? Ou usou álcool gel todo o tempo, cuidou demais, foi exagerado, não. Amém, queridos? As pessoas têm pegado esse vírus porque têm relaxado. A palavra é essa, né? Porque parece, por exemplo, que a gente cuida fora da casa, né? Aí quando chega em casa, esquece. E agora, amados, voltando aqui à história que os infectologistas têm falado. Na próxima semana, na sexta-feira, é Sexta-feira Santa, e nós vamos fazer a ceia do Senhor. E eu peço, amados, que essa semana que antecede a sexta-feira, você leia lá sobre a primeira Páscoa, tá? Medite na primeira Páscoa, quando Deus tirou o seu povo do Egito. Medite ali na primeira Páscoa, o que Deus ordenou a Moisés para que os israelitas fizessem.
E que esta semana, amado, você possa lembrar do quanto amargo foi a tua vida, quantas ervas amargas você comeu até o dia que você encontrou o Senhor. Até o dia que o Espírito Santo de Deus te convenceu do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e tu abriu a porta, porque Ele não arromba a porta. Amém, amados? Então, no próximo domingo será Páscoa, e a gente sabe que as famílias vão se visitar, e é muito sério, o nível de contaminação está muito alto, muito rápido, sintomas diferentes, né? Antes as pessoas tinham algumas coisas, agora elas estão tendo como se fosse uma rinite alérgica, elas não estão dando bola, quando chegam nos hospitais já chegam a situação muito difícil, muitos com problemas muito sérios no fígado, né? Muitos tomaram algumas medicações exageradamente, sem uma orientação médica, e às vezes isso camufla um pouco as coisas. Então, amados, nós temos o Espírito Santo. Dobra o joelho, ore ao Senhor e pergunte: Senhor, o que eu faço naturalmente? Amém? Se a pessoa pegou Covid ou se tem familiar com Covid. E, queridos, é tempo de orar, jejuar, orar um pelos outros. Eu digo assim, eu nunca orei tanto na minha vida. Eu acho que esses tempos eu já disse isso, mas agora está mais ainda do que aquilo. Então aquilo que eu achei que era muito, não se compara com agora. Então, amados, estejam atentos, porque as pessoas vão viajar, vão visitar seus parentes. Eu não sei se apareceu nos jornais aqui do Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul mostrou uma foto de uma família que se reuniu aqui no interior do estado para comemorar os 80 anos da vovó. O que aconteceu? Aquele encontro. Alguém estava infectado e não sabia. 5 daquela família morreram, amados. Então imagina que dor, que angústia, que terror foi para aqueles que acharam que não podia deixar de se reunir. Aí eu pergunto, como é que as famílias fazem? Se tem o pai, a mãe, algum filho que está morando na mesma casa, estão só em casa, ou estão com todos os cuidados quando alguém tem que sair, né? Quando vão o outro parente que vem, amados, precisa usar máscara, queridos. Usem a máscara, usem. Não, como se diz, a gente tem vontade de abraçar, né? Porque está todo mundo carente. Lá no hospital a gente usa uns jalecos desses tipo de TNT branco, com manga comprida e tudo, né? E a gente coloca por cima dos outros ainda. A gente tem que dizer assim, que o teu abraço seja com palavras. Né? A gente não tem esses jalecos para fazer isso, né? Então que o teu abraço seja em palavras, queridos, palavras de amor, palavras de bênção, de alegria, né? E na hora da refeição, queridos, que nem se é uma casa, se é um apartamento pequeno, melhor não se reunir. Né? Mas se é uma casa maior, que tenha bastante ventilação, né? Que, se possível, melhor não se reunir. Mas se não tiver outro jeito, né? Então, que na hora da refeição, quem fizer a refeição, faça com máscara, né? Na hora de almoçar, se sirvam com a máscara. E só vão comer lá um distante do outro, né? Se isso é muito necessário. Porque, amados, realmente, a morte, muitas pessoas a morte tem ceifado muitas vidas de jovens, muitos que Deus tinha promessas. Deus mudou de ideia? Não mudou de ideia. Se Deus nos avisou antes, assim como Ele avisou lá no Egito, é porque a morte não era para nos alcançar. Amém? Então, que assim seja, queridos. Ainda dá tempo, viu? Ainda dá tempo. Revejam. Que esses dias sejam dias de louvar ao Senhor, porque realmente daqui até 15 de abril a situação pode ficar muito difícil. Exatamente.
E nós recém tem muitas situações que estão na segunda onda e ela nem bem acabou e já engatou assim, ó. Então, queridos, mas vamos louvar o Senhor todos os dias, com cânticos, com oração, com jejum, mas não um jejum forte demais, tá? Porque você tem que estar com o teu sistema imunológico, ó, certinho. Esses tempos alguém disse para mim, vou fazer um jejum assim. Eu disse, não é hora desse tipo de jejum radical. Você pode fazer um jejum da tua vontade, parar de fazer a tua vontade e fazer a vontade de Deus. Você pode fazer um jejum de filmes mundanos. Você pode fazer um jejum daquilo que você mais gosta. Tem gente que não vive sem comer um chocolate. Tem gente que não vive sem tomar um refrigerante. Tem gente que não vive, né? Você sabe. Ser um docinho. Então, querido, você pode fazer um jejum de delícia. E que essa Páscoa, que a comemoração dessa Páscoa, você venha lembrar que na ceia de sexta-feira, que haja, Senhor, assim que essa semana, que o Senhor te constranja, que Ele mostre as situações de onde Ele te tirou, que você lembre das tão amargo que era a tua vida neste tempo, que tu não tinha Jesus. Ele já existia, mas as bênçãos da cruz não te alcançavam. Não nos alcançavam. Amém, queridos? Que a glória, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré seja super transbordante nas nossas vidas, hoje e sempre, e de eternidade a eternidade a eternidade. Amém, amados? Eu vou orar agora, tá? Por todos os pedidos que o Senhor que vocês já fizeram, né, por todos os pedidos daqueles que ainda vão assistir esses DVDs. Não é DVD. Só faltou dizer essas fitas. Glória a Deus. Você vai assistir esse vídeo no YouTube, onde tiver que ser, no canal do Ayrton, no nosso canal. E não esqueça, amados, dá os like lá e envia para o maior número de pessoas possível. Envia. Vai que alguém assiste e normalmente as pessoas assistem assim, isso aqui é bom para fulano. Só que às vezes é para ele também, né? Amém, queridos? Então, que Jesus ricamente nos abençoe e nos guarde, que a graça do Senhor seja superabundante nas nossas vidas e que fique alegres, querido. Se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Se você está aqui assistindo, se alegre no Senhor, porque o Senhor te deu mais uma oportunidade, mais um dia para se alegrar nele. Amém? Então, fique na paz do Senhor. Tenha um final de semana abençoado. Ore por mim. Eu oro por vocês. Orem por nós, né? Orem por todos. A gente ora por os que se conhecem e por aqueles que nós não conhecemos. Eu sempre oro, Senhor, guarda os teus filhos, aqueles que te conhecem, nos 4 cantos deste planeta. Alcança, Senhor, os evangelistas. Alcança os missionários que estão fora do país. Alcança aqueles, Senhor, que estão precisando de alimentos, de saúde, de tudo que necessitam, Senhor. Assim como tu mandou os corvos alimentar Elias, hoje nós estamos no tempo da graça. Tu pode mandar os teus anjos para levar ranchos, para fazer depósitos sobrenaturais nas contas, para pagar as contas, para que, Senhor, que os teus filhos não venham ser envergonhados em nome de Jesus. Amém, amados? Que Jesus ricamente os abençoe em nome de Jesus e fique na paz do Senhor. Amém? Boa noite a todos.